Graça e paz, boa noite. Aguardando aí a presença de alguns participantes nesse momento. Creio que Deus tem muito a realizar essa noite na vida de cada um de nós que aqui estamos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todos sempre, né? Esteja conosco aí nessa live. Nós estamos dando um início aqui, convidando algumas pessoas a participar dessa live. Eu creio que vai ser para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo seja conforme a vontade de Deus, os planos de Deus. É ao vivo, irmãos. É a necessidade de falar ao público, de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que em tempo e fora de tempo nós temos que pregar o Evangelho. Então que seja feito a vontade de Deus, o mandamento de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, né? A gente tem sido levantado como uma voz profética e temos falado muitas coisas, e o Espírito de Deus tem confirmado essas coisas que nós temos falado, e isso é muito bom para nós, né? Em 2015, nós fizemos uma transmissão sobre uma determinada revelação que Deus tinha dado. No livro de Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 13. O Senhor está num diálogo com Salomão, um pouco antes da inauguração do templo, e Deus disse que escolheu aquele lugar para aceitar como sacrifício. E nessa condição que nós tivemos a oportunidade de ministrar, ele falava sobre cerrar o céu, sobre mandar praga, né? Sobre a colheita e também sobre peste sobre a terra. E o versículo 14, muito recitado e conhecido, ele vem falar sobre: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E desde então eu tive essa oportunidade de pregar essa palavra. E nós estamos atravessando um momento bastante difícil, um momento onde algumas pessoas estão angustiadas, algumas pessoas estão apreensivas, algumas pessoas estão, de certa forma, desesperadas, né? Mas eu quero trazer uma palavra no coração de cada um, para que nós possamos, no nome de Jesus, acalmar os nossos ânimos, né? Antes de nós estarmos partindo para a palavra, eu queria dar uma oportunidade para minha filha, como é um culto no lar, é uma live, mas é um culto no lar, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Então eu quero nessa hora convidar a irmã Emily, que vai adorar ao Senhor nessa hora, e logo após nós vamos trazer uma palavra aí. Divulgue essa live. Ninguém aqui tem o oportunismo, irmãos, de se tornarmos pessoas conhecidas ou famosas. Não é essa a nossa intenção. A gente só acredita que tem uma palavra de Deus no nosso coração, e nós não somos egoístas, nós queremos compartilhar. Então, quanto mais pessoas essa palavra alcançar, eu tenho certeza que este é o propósito do Evangelho, amém? Então a nossa irmã Emily vai adorar o Senhor, e você aí da sua casa, de onde você estiver, adore ao Senhor também, juntamente com a nossa irmã Emily, amém? Irmã Emily. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu gostaria de estar lendo o verso aqui que se encontra em Jó, capítulo 14, o verso 7, que diz assim: para uma árvore há mais esperança, pois se foi cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver, ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão. Basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos.
e ramos como se fosse uma planta nova. Amém? Essa palavra aqui eu vejo como uma palavra de renovo, né? Que Deus tem dá sempre uma nova chance para as nossas vidas. Que nós possamos confiar nele e aceitar essa nova chance e saber aproveitar. Porque a misericórdia de Deus nas nossas vidas ela é grande, amém? Eu vou estar louvando e quem souber me ajude aí na sua casa.
As águas, na verdade, elas são inodoras, mas ao cheiro das águas quer dizer mais perto das águas. O vapor das águas pode fazer com que a minha e a sua vida se restaure em meio à dificuldade. Não se desespere por conta do coronavírus. Eu quero te convidar a orar, apresentar a nossa oração como um incenso agradável às narinas de Deus. Vamos orar neste momento, você daí, daqui, fazendo a nossa tefilá, exercitando a nossa fé, a nossa emuná. Nós vamos colocar em prática para a glória de Deus. Feche seus olhos. Ou talvez você não precisa nem fechar os seus olhos, mas ore comigo, eleve seu coração, ligue a tua fé com a minha fé. A Bíblia diz que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Eu creio que o Senhor entregou a chave do reino para nossas vidas. Então nós vamos orar agora. Bendito Deus e eterno Pai, que a tua presença seja conosco neste momento. Que a tua graça bendita venha como um rio de Deus. E ao cheiro das águas nós possamos reviver, revigorar, restaurar. Restaurar a nossa fé, restaurar a nossa confiança, restaurar o nosso ânimo, Senhor, mais uma vez, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, eu oro com este meu irmão que está aí do outro lado e suplico que o Senhor tenha misericórdia. Visite as nações da terra. Senhor, é verdade que nós pecamos. É verdade que como seres humanos nós prevaricamos a sua lei. É verdade que como pecadores, Senhor amado, nós fizemos aquilo que nos é próprio, pecar. Mas nós estamos te pedindo nessa hora, tenha misericórdia. Nos arrependemos, Senhor amado, de ter andado tão longe de Ti. Eu clamo como uma voz da humanidade nessa hora. João Batista clamou como uma voz que clama do deserto, a voz do que clama no deserto. E nós estamos clamando com a voz daqueles que gemem neste momento, Senhor. A criação geme na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos vizinhos. Tenha misericórdia, Senhor amado, da cidade de São Paulo, dos moradores de rua, de pessoas tão reclusas. Há um abrigo, há um alimento. Tenha misericórdia no nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Nós acreditamos que o Senhor ouve o nosso clamor. Senhor, abençoa todos quanto ora comigo nesta hora. É tempo de nos arrependermos, é tempo de nós revermos o nosso conceito. Se nós estávamos mortos para com Deus, que nós possamos reviver. Espírito Santo, suplicamos por mais uma chance, por mais uma oportunidade de redimir, Senhor, os nossos erros no sangue do Cordeiro. Jesus, o Senhor nos amou primeiro, nos dê mais uma chance. Nós estamos orando nesta hora, porque nós cremos que em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, o Senhor está nos ouvindo nessa hora. Eterno Deus, não nos desampare, guarde os que são seus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez cantar um louvor, e nós vamos, em nome de Jesus, apresentar mais um louvor a Deus, e que esse louvor possa falar ao seu coração. Tenha esperança, tenha fé. Nós estamos anotando todos os pedidos de oração, a equipe aqui na minha casa. Minha família é uma bênção. Minha esposa está anotando todo o pedido de oração, e nós vamos orar por você, nós vamos orar
pelo Flávio, nós vamos orar por todas as pessoas que estão solicitando orações, nós vamos orar. Não importa o preço que se paga, o que importa é que todos sejam abençoados. No nome de Jesus, irmã Emily, mais uma vez, vem adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Ele possa ser adorado, que nós possamos ser primeira essência e
aprender mais com esse amor de Jesus, que a misericórdia dele caia sobre as nossas vidas, amém? Aleluia, e assim eu agradeço a minha oportunidade. O que é isso? Glória a Deus, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos voltar à primeira essência. Que nós possamos estar, no nome de Jesus, observando toda essa situação. É claro que você deve ter recebido enxurradas de mensagens no seu WhatsApp, no seu Instagram, até mesmo no seu próprio Facebook. Enfim, todas essas informações, ela precisa ser acolhida. Coloque em prática. Talvez você estava dizendo assim: eu não vou fazer uma visita porque eu não tenho tempo. Eu não vou a um determinado lugar porque eu estou trabalhando. Eu estou ocupado. Às vezes até nós que somos sacerdotes, às vezes nós temos o culto. Nós temos alguns compromissos na nossa vida como tão essencial e na verdade a gente nem pergunta se isso de fato é o que Deus tem para a nossa vida, é o que Deus quer para nós. Então, esse momento de quarentena, que seja para reflexão das suas vidas, que nós possamos nos refletir de fato o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa história, o que nós estamos fazendo da nossa família, o que nós estamos fazendo da nossa existência. Então que nós possamos refletir, que nós possamos buscar em Deus isso, e o Senhor me colocou uma palavra e eu quero compartilhar com todos que estão aí neste momento. Não aflige o seu coração. O caminho que nós temos é fé, e a fé ela se difere de crendice. Nós muitas vezes somos doutrinados a termos muito mais crendice do que fé. Às vezes nós temos uma vida muito mais dedicada, voltada a credos, crendices, do que uma fé genuína, né? Uma fé verdadeira, uma fé no Filho de Deus, uma fé na filosofia cristã. Nós muitas vezes, sem perceber e sem ter essa consciência, nós estamos dentro de um ato de fé, simplesmente querendo buscar, às vezes, uma resposta de segurança em Deus. Isso é crença. Isso é crença. Essa segurança em Deus, do livramento do coronavírus, de qualquer outra enfermidade, ela é também crendice. Pastor, você está dizendo que eu não posso crer em Deus na solução dessa enfermidade? Claro que pode, filho. Eu só não quero que você aprenda a se aproximar de Deus somente por esse fim. Então eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que o Eterno colocou no meu coração, que Yahweh Savaot colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês aqui, na carta aos Romanos, capítulo de número 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e glorificamos-nos na esperança da glória de Deus. Eu quero parar a leitura aqui e trazer essa alegria que o meu coração regozija, porque nós estamos firmados em Deus. Nós somos firmados em Deus. E olha que coisa interessante que a palavra do Senhor traz aqui. Nós somos justificados, pois, mediante a fé. É somente a fé no Filho de Deus que vai trazer a justiça sobre a minha vida. O Espírito de Deus, o Ruach HaKadosh, ele é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito de Deus, o sopro divino, ele vem sobre nós e nos clareia a mente, dizendo: eu sou pecador. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence da originalidade do pecado que está sobre nós. E quando eu entendo isso, eu começo a me arrepender dos meus atos, dos meus feitos, da malignidade que muitas vezes está no meu coração.
Então quem me faz isso é o Espírito Santo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado até vós. Porque o Senhor, Ele tem feito maravilhas. O Senhor, Ele tem feito grandes coisas. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele está justificado mediante a fé. E porque eu estou justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes façai-a conhecida diante de Deus em oração, súplica e ações de graça. O anseio, ele é uma enfermidade para a alma. Não fique ansioso. Creia que Jesus, Ele pode tirar esse anseio. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Dialogue com o Pai. Espere resposta de oração. Não se precipite. Não se precipite. Olha só que coisa interessante, queridos. Ao resolver a oração, ao resolver orar, eu estava ontem, por volta do meio-dia, e me propus a lavar a louça da minha casa. E pela manhã, eu contei esse testemunho no grupo da nossa igreja, e pela manhã eu tive procurando máscaras para eu poder usar se caso precisasse sair de casa nesse período de quarentena, e também álcool gel. Mas infelizmente eu voltei de mãos vazias. E aí, quando eu estava lavando essa louça, a qual eu iniciei esse momento, comecei a orar ao Senhor. E falei assim: Deus, eu não quero ficar paranoico por causa desse Covid-19. Eu não quero ficar parecendo que eu estou louco, em excessos de zelos, enfim, até mesmo muitas vezes comprometendo a minha fé no Senhor. Então eu não achei máscara e nem tampouco gel. Mas eu quero pedir algo ao Senhor. Se de fato eu preciso tomar algumas precauções sobre essa pandemia que está espalhada pelo mundo e chegado aqui no Brasil, eu falei: o Senhor vai mandar alguém trazer máscaras aqui para mim. E para a glória de Deus, veio uma jovem aqui na minha casa, a Nayara, filha de uma irmã que congrega conosco, filha do irmão Sérgio Portela, mais conhecido por Serginho. E ela veio aqui porque o seu namorado Gabriel tinha deixado uma blusa na igreja, e nós trouxemos para casa, lavamos e guardamos aqui, e por diversas vezes tentamos levar à igreja e não conseguimos levar, esquecíamos, enfim. Isso por quase 2 meses. E quando eles vieram aqui ontem, irmãos, eu orei por volta do meio-dia, e era por volta de umas 14 horas da tarde de ontem. Essa jovem pega a blusa do seu noivo e me traz máscara. Ela trouxe máscara. O que eu aprendo com isso? Quando eu ando ansioso, porque a ansiedade faz parte do homem caído, a gente tende a se precipitar. Mas eu falei com Deus, eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor e me deu um sinal. Se cuide. Enquanto esta peste passar pela terra, se cuide. Então Deus, ele responde a nossa oração.
E o Senhor diz que nós devemos suplicar por intermédio de Paulo. Ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, façai as suas ansiedades apresentadas diante de Deus em oração, como eu fiz ontem, e também como súplica. A tua palavra diz, Senhor, e suplicar é aquilo que está na palavra de Deus. E nós oramos a Deus e dizemos assim, Senhor, Davi nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Não nos desampare. Suplicar a Deus é entrar na presença do Senhor com esta carta magma, a constituinte do céu, e dizer, Senhor, está escrito na tua palavra, e eu preciso desse socorro. E Ele vai nos socorrer. Sabe por quê? Porque um dia Ele perguntou para Jeremias e disse, Jeremias, o que vês? E Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeiro. Sabe o que Deus disse a Jeremias? Disseste bem, eu velo por cumprir a minha palavra. Deus, Ele dá uma cobertura por aquilo que Ele diz ao meu e ao seu respeito. Então Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Mas para isso eu preciso estar com Deus, estar perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz mais, que nós devemos agir com ação de graça. Sabe por que eu recebi essa máscara para me proteger? Porque alguém agiu com ação de graça. Sabe o que é agir com ação de graça? É você fazer algo para alguém sem nada em troca. Então eu tenho que orar, suplicar e agir graciosamente. Fazer ação de graça. Fazer algo por alguém. Talvez você tenha aí na sua casa um pouco de alimento. E alguém que você sabe que não tem alimento, divida com ele nesse momento de dificuldade. Divida isso com esse necessitado, para a glória de Deus. Então eu tenho que orar, eu tenho que suplicar e eu tenho que agir graciosamente. E aí ele continua dizendo que o Deus de paz, e aqui nós lemos que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de paz guardará o meu e o teu coração. O Deus de paz guardará o meu e o teu coração. Paloma, escuta essa palavra para a tua vida. O Deus de paz, Ele guardará o teu coração. Não fique ansiosa dentro da tua casa. Esse lugar onde você mora é bênção de Deus. Não ande ansiosa por coisa alguma. Mas faça todas elas conhecidas diante de Deus em oração, súplica e ação de graça. E Ele guarda nossos corações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Se você crê, os sinais têm que seguir. Essas máscaras para mim foi um sinal. Eu recebi o sinal de Deus, que eu precisava me resguardar, que eu precisava estar neste momento resguardado, mas não calado. E o Senhor nos deu essa porta, essa oportunidade de ministrar a palavra, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Creia no Senhor, confia nele, entra por este lugar com ousadia. Nós temos acesso por fé no Filho de Deus. Por fé no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste bem atenção. Você que ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, eu quero te pedir nessa hora, arrepende-te e corra para os pés de Jesus. Você que talvez esteja debilitado na sua fé, meio lá, meio cá, como diz a Escritura, morno, o Senhor hoje te dá força, porque ao cheiro das águas, aleluia, haverá renovo. Esta epidemia não é para terror, não é para pavor, mas é para consciência de que existe um arrebatamento da igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, temos paz com Deus. O sangue de Jesus nos justifica, nos purifica, nos redime. Não tem outro caminho. É só o sangue de Jesus para nos dar graça.
É como se a nossa conversão em Cristo Jesus é passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa porta, que vai nos guardar e nos livrar. Então creia no que o Senhor está falando para você. Mude a rota, se converta, mude o caminho. E querido, eu quero te dizer uma coisa: usos e costumes não levam ninguém para o céu. Mas o Senhor, Ele não resiste um coração contrito e aquebrantado. Se essa situação te traz um alerta, entenda que isso não é outra coisa senão a permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus assim o permita. Deus, Ele permite algumas coisas. Uma certa feita, Deus estava conversando com seu amigo chamado Abraão. E Ele disse assim: Abraão, a tua descendência será peregrina na terra, e ela vai ser escrava por aproximadamente 400 anos. E a Bíblia diz que quando houve fome na terra, já tinha sido levado o garoto José como escravo para aquele lugar, e Deus tinha criado toda uma situação de fome na terra. Jacó desce com seus filhos para o Egito para conhecer um tal de governador que os receberam, seus irmãos, com comida, mas queria ver o seu irmão mais novo, Benjamim. E tudo isso um plano de Deus. E Jacó vai até o Egito e fica lá regaladamente vivendo, pois o seu filho era não mais, não menos do que Zefiné Paneá, aquele que governou o Egito. José no Egito, pois José sempre foi de Deus. Nós estamos no mundo, mas o mundo não é o nosso lugar. Isso aqui é passageiro, isso aqui é temporal. É temporal. A nossa carne perece, a nossa carne se corrompe, mas há uma promessa do divino sobre a nossa vida de que nós seremos glorificados, a corruptibilidade será revestida da incorruptibilidade. Essa carne que perece, que fede, não vai feder e nunca mais perecerá. Nós seremos transformados e glorificados para a glória de Deus. Eu creio nisso, creia nisso. Nós estamos temendo um vírus que não vemos, mas os seus efeitos são irrevogáveis, indiscutíveis, ou melhor dizendo. É inexcusável que o coronavírus mata, e nós não vemos ele. Perceba que a glorificação de Deus aos seus filhos também é invisível, está profetizado e acontecerá. Não será tirado nenhuma vírgula, nem um tio da lei, desta palavra de Deus. Tudo há de acontecer. Algumas pessoas me perguntam: pastor, professor, e aí, o que é este momento? É o momento das dores. O momento das dores. Que dores são essas? O planeta Terra, a gente tem até uma sabedoria popular que diz que a Terra é o quê? É a mãe natureza. Então, quando Deus está falando do princípio das dores, Ele está se referindo a uma mulher grávida. As mulheres sabem muito bem o que é isso, contração. A contração, ela vai dando de tempo em tempo dores que contrai para dar à luz. Preste bem atenção. Então, de tempo em tempo, a mulher sente dores. E a gente está vendo algumas coisas acontecendo, só que perceba que nessas últimas 3 décadas, assim posso dizer, as contrações se diminuem, as catástrofes vão se diminuindo. Antigamente era de tempo em tempo, espaçado, mas vai se diminuindo. E quando uma mulher está grávida, o que o médico faz? Ele pergunta quanto tempo está vindo as contrações. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e cada tempo mais espaçado ele nem liga. Às vezes a mulher está doendo lá, gemendo, o médico passa para lá e para cá, e às vezes alguém olha e fala assim: esse médico não está nem aí para minhas dores. Não. Sabe por quê? Porque ele sabe o tempo certo. O tempo só está próximo quando as contrações
se diminui e vem uma atrás da outra. E se você perceber no mundo, as contrações estão vindo uma próximo da outra. Esse é o princípio das dores. Esse é o princípio das dores. Então, como eu li aqui, o versículo 1 e 2, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estamos glorificando porque nós estamos esperando a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz assim que a tribulação do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Eu preciso crer nisso. E se Deus permitiu que a minha e a sua geração, que a nossa geração passasse por esse processo agora, nós podemos entender uma coisa: se Deus assim o permitiu, porque aprove a Deus elegermos a geração do tempo do fim. E aí ele diz mais, e agora entra esse processo que nós, filhos de Deus, homens e mulheres convertidos no Senhor, compreender algumas coisas, porque gloriaremos sim na esperança da glória de Deus, esperamos sim com ousadias e firmeza a tudo isso, gloriamo-nos, aleluias, porque sabemos que a glória de Deus é algo maravilhoso. Quando nós estamos num culto, quando nós estamos numa dimensão de ajuntamento e há uma palavra que queima no nosso coração, uma certeza de que Deus está falando conosco, nós saímos assim regozijantes no Senhor. Isso é uma centelha da glória de Deus, uma centelha, coisa pequena da glória de Deus. Mas no versículo 3 ele nos chama a uma responsabilidade espiritual, a um treinamento espiritual. O treinamento espiritual é este. E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, aleluia. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado seja o nome desse Deus, aleluia. A tribulação, ela produz algo maravilhoso na minha e na sua vida. Não se safe da tribulação, em frente, persevera. Aleluias, aleluias, aleluias. Preste atenção. A tribulação, ela não é para a gente sair fora da tribulação. Eu não digo da tribulação daquele grande dia que está proposto, a grande tribulação. Mas esse princípio das dores não é para nós fugirmos dela. Por quê, pastor? Porque a tribulação produz perseverança. A tribulação produz paciência. Perseverança e paciência é a mesma coisa. Quando nós somos pacientes, nós esperamos. Porque o nome do doente dentro do hospital é paciente. Pelo menos deveria ser paciente. Pelo menos deveria ser paciente. A tribulação, ela produz nós essa perseverança. A tribulação produz em nós esse desejo de perseverar, de ter paciência. Olha só que coisa interessante. Tantas coisas a gente achávamos que não tínhamos tempo, que não dava para fazer, e alguém anuncia e diz: se sair para a rua, morre. E a gente começa a achar tempo para um monte de coisa. Um monte de coisa a gente achou tempo, e alguns já estão com medo do tédio, com medo de uma série de coisas.
Mas essa tribulação traz para nós, sabe o quê? A necessidade de termos paciência com os da nossa casa, com os dos nossos convívios, perseverar com a nossa família, perseverar nesse cantinho que Deus te deu, que é tão maravilhoso. Você já pode ter ido em vários lugares, mas a sua casa é como um bunker para você. Lar doce lar. Home sweet home. Isso é a nossa casa. E o que nos fez olhar para dentro de si, olhar para dentro da nossa casa, conviver dentro do nosso lugar, ou aqueles que se retiraram para lugares que entendem ser muito mais seguro, se não foi essa tribulação que veio de uma forma generalizada, igualitária, sem raça, sem questão econômica, socioeconômica, sem classe social. Ela veio como uma tribulação generalizada. Não olha a raça, não olha a cor, não olha nada. Então, se nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus, porque Jesus Cristo nos intermediou essa graça, nós temos que também gloriar no quê? Nas próprias tribulações. Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Se eu não tivesse orado, eu não ia ter experiência com Deus. Se eu não tivesse suplicado, eu não ia ter experiência com Deus. Se eu não fizesse ações de graça, eu não teria a minha ansiedade aplacada e transformada em paz que excede todo entendimento. Receba a paz no teu coração. A paz que excede todo entendimento. Persevera, vai adiante. Essa situação que está atribulando a sua mente, eu agora saio um pouco dessa pandemia, mas eu quero trazer para o dia a dia social, dia a dia comum, meu e seu. Esses dias que muitas vezes um arroz que se queima nos atribula. Mas como nós iremos ter experiência de fazer um arroz se nós não errarmos os pontos? Porque é na tribulação do erro do ponto, de queimar um arroz, de deixar meio cru, ou de qualquer coisa tão simples da vida, que gera em nós o quê? Uma perseverança. Fala, não, na próxima vez eu vou fazer, vai ficar melhor, da próxima vez eu vou ficar mais prático, da próxima vez eu vou fazer de uma maneira melhor. E aí, a perseverança, a paciência de dizer, eu tenho que estar mais atento, gera em mim você experiência. Você tem experiência em tantas as coisas da sua vida, mas ela só deu de fato a existência por causa das tribulações. Você, mãe, que gerou por esse tempo, quão difícil era para você cuidar dessa criança. E agora você já tem experiência para poder cuidar dessa criança. Você já tem habilidade, está habilitada. Por quê? Porque depois da tribulação e a paciência, você ganhou experiência. E a experiência, ela produz esperança. Então toda vez que nós somos atribulados, paciente, experimentado, nós temos esperança. A esperança para a árvore que for cortada. A esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E é por isso que o Senhor, Ele deu a sua vida por nós. E eu quero te dizer uma coisa, não perca a fé, não a crença, abandone a crença. Não pense que porque você é cristão você não vai sofrer. Não pense que porque você é cristão você não vai passar por algumas adversidades. Não, não, isso é crendice. É crendice e você deveria perguntar quem disse. Porque não é a verdade que está na palavra. O apóstolo Paulo diz, nós vamos gloriar, porque nós temos a justificação pelo sangue de Jesus, mas nós também iremos gloriar nas nossas tribulações. Glória a Deus.
que até aqui tem nos ajudado. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim e por você. E eu quero louvar a Deus por esta palavra. Eu quero louvar a Deus, que eu tenho certeza que hoje o Espírito de Deus será derramado em nossos corações. E nós iremos crer que esta epidemia, essa pandemia vai passar. Que essas tribulações, elas nos produzem algo glorioso. E por isso nós queremos trazer à existência aquilo que não existe. Se lhe falta fé, o Senhor, Ele está acrescentando hoje para mim e para você. E é isso mesmo, Juliano. Quando estou fraco, aí é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Me senti impotente por ter dinheiro e não poder comprar elementos que protegeria eu e a minha casa. Mas o Senhor disse, não é porque você tem dinheiro, é porque eu te aperfeiçoo na sua fraqueza. Você não pode, mas eu posso. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu quero orar por você mais uma vez. Eu quero levantar esse clamor para a glória de Deus. Eu quero orar por todos vocês que colocaram o seu nome aí, nessa lista de oração, nesse pedido de oração. Queridos, nós fizemos um propósito de orar toda hora. Toda hora nós entramos em oração, em alguns minutos. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pela fé, pela emuná que nós temos no Filho de Deus. Alguns pedidos aqui de oração. Nós vamos orar aqui por todas as pessoas que colocaram aqui os seus pedidos de oração, todos que colocaram aí os seus pedidos de oração. Ainda tem mais algumas pessoas incluindo agora pedidos de oração. Eu tenho certeza que essa palavra falou no seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar aperfeiçoando. Na medida que a palavra vai sendo liberada no teu coração, você vai tendo paz e fala, é verdade, já estava escrito. Já estava escrito, eu só tenho que esperar em Deus. Eu não preciso adivinhar o futuro. Para de querer adivinhar o futuro. Para de querer esse prognóstico do futuro. Temos sim dom de revelação, eu creio nisso. Deus me revelou esse tempo exatamente há 4 anos atrás, em 2015, como eu iniciei essa live dizendo. Em 2015, querido, Deus tinha falado a respeito disso. Falou antecipadamente que haveria esse momento, mas qual era a finalidade? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu e você, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos suplicar, nós vamos entrar nessa batalha e pedir a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava ontem aqui, já era meia-noite, e nós estávamos estudando a Bíblia aqui em casa, e chegou um momento que nós terminamos o estudo, nós estávamos estudando exatamente sobre a Páscoa, o passar por cima, os umbrais das portas marcados e o espírito, o anjo da morte, que está escrito não o espírito, mas anjo da morte, passou por cima, o pechar. A Páscoa significa passar por cima, passagem. Aonde nós estamos passando, o anjo da morte passou e não pegou aqueles que tinham sobre os umbrais e as vergas da sua porta a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Então, preste bem atenção. Nós estávamos orando e aí terminamos essa parte do estudo e começamos a orar e a dialogar outros textos bíblicos. E eu entrei num momento falando ao Kleber, que aqui estava comigo, eu disse, olha que coisa interessante. E li lá o capítulo de número 2 de Lucas, aonde vai falar de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Então Anás e Caifás não poderiam ser sumos sacerdotes, sabe por quê? Porque a lei diz que só haveria um sumo sacerdote, um só comando de voz, o sumo sacerdote. E nessa revelação que Lucas traz para nós, é exatamente isso, que havia uma corrupção na lei de Deus já para com o templo.
Então, quando o Filho de Deus vai se manifestar, que está tudo pronto, os romanos estavam no império, toda aquela coisa, e já pagando para manter a paz na Galileia, para manter a paz sobre o povo de Deus. Anás e Caifás está incluído na folha de pagamento de Tibério César. E aí começa a saga do profeta João o Batista. E é engraçado que João é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz que clama no deserto. Ele é a voz do que clama. Quem estava clamando? João Batista? Não. Deus estava clamando. Sabe por que Deus estava clamando? Porque os homens tiraram Deus da jogada. Tiraram Deus do templo. E eles mesmos faziam o que queriam. Aí nós estamos entrando nessa linha. Eu falando sobre sacerdócio, sobre eleição, sobre quando Deus, ainda que Ele elege alguém e esse alguém se corrompe, Deus ele ainda tem apreço por essa pessoa. Não há desprezo, não é assim que acontece da noite para o dia. E Deus é longânimo, irmão. Talvez você que está ouvindo essa live está dizendo assim, não tem mais esperança para mim, e Deus está dizendo assim, tem sim. Eu sou longânimo, filho. Eu ainda te perdoo. Sabe o que acontece? Eu quero crer que essa live, para algumas pessoas que estão me ouvindo, ela já está tocando no seu coração e você está caindo na ficha dizendo assim, ei, na casa de meu pai, os jornaleiros têm o que comer. E você já está pensando aqui na sua mente como aquele filho pródigo, ele começou a pensar, eu vou dizer ao meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas você sabe que o pai já está vendo a sua silhueta, sabe, sua forma física, o seu jeitão de andar. O pai já está vindo ver você voltar. O pai está vindo que você quer voltar, que você já entendeu que é tempo de voltar. Aleluias. E ele está falando com você agora. Pode vir. Há anel, há sandália, há vestes novas, e há um cordeiro, e há um gado cevado. Para fazer uma festa, se você de fato voltar. Se você voltar, se você vier, há de fato uma festa. Então aí, nós estávamos conversando sobre isso, e eu entrei lá no livro de Zacarias, capítulo de número 3, quando vai falar do sumo sacerdote, que estava na frente do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para lhe opor. E nós começamos a conversar. E lendo o texto, o Senhor trazendo revelação. Queridos, nós oramos na quinta-feira, no nosso culto, pedimos copiosamente, chorando ao Senhor que Ele tivesse misericórdia de nós. Você pode até achar que foi outra coisa, eles já estavam desenvolvendo a busca há mais tempo, mas ontem começou o anúncio de que a cura desta peste está mais perto do que a gente possa imaginar. Está mais perto do que a gente possa imaginar. Antes de orar, não tenha pressa de ir embora, não. A gente está em quarentena. Zacarias capítulo de número 3. E que diz assim, a partir do verso 1, são poucos versículos, eu vou ler aqui, que diz assim: E Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Escuta. Pode até estar passando pelo fogo, mas não te queimará. O Senhor te tira antes de que você se torne cinzas. Não é este um tição tirado do fogo? Preste atenção. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. E tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse:
eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Escute, se você se arrepender, há perdão de Deus. Ele troca as vestes. Ele troca as vestes. Continuando. E ele diz assim: tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passar de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. E ao anjo do Senhor que estava ali. Olha só, o turbante é um chapéu, é uma vestimenta do povo do Oriente Médio, né? Uma mitra nova, um turbante sobre a sua cabeça. Eu quero profetizar na sua vida que a partir dessa palavra, se ela ecoar no teu coração, você vai ser justificado por Deus. Ele vai trocar as suas vestes e vai colocar coisas novas na sua cabeça. Ele vai mudar a sua maneira de pensar e de agir, se você crer nessa palavra. E aí ele diz assim: e prestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares no meu caminho e observares os meus preceitos, também eu darei a ti a capacidade de julgar a minha casa e guardarás os meus atos. E te darei livre acesso entre este que aqui se encontra. Era uma visão espiritual celestial. Mas nós lemos aqui que nós somos justificados, aleluia, com Cristo, por Cristo diante de Deus. E temos paz com Deus e temos acesso a essa graça. Olha só que coisa maravilhosa. E aí ele diz aqui mais: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságios, homens portentosos, homens que têm manto de revelação, homens que têm essa comunhão com Deus e têm presságio. Olha que coisa interessante. Ele começa a falar isso com Josué. E ele diz assim, né, porque são homens portentosos, homens de presságio, eis que farei vir o meu servo, o renovo, receba renovo na tua vida, ao cheiro das águas você vai brotar, há renovo de Deus para a minha vida e para a tua vida, em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, Deus traz sobre a minha vida, sobre a tua vida, renovo do céu, oh Espírito da verdade, aleluias, aleluias. E continuando aqui, o verso 9, ele diz assim: porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão os 7 olhos. E eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. No dia em que meu Senhor ele foi crucificado, ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores. Mas eu estava orando na quinta-feira e no dia seguinte começou a notícia de que há uma possibilidade de cura para o coronavírus, para a glória de Deus. Em um só dia o Senhor mudou esse cativeiro da humanidade. A esperança para você, que ao cheiro das águas brotará e não cessarão seus renovos. Vai frutificar. Vai frutificar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira, debaixo da vide. E ele disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Vem para debaixo da videira.
Vem para debaixo da cobertura do Cordeiro de Deus. Faça da sua casa daquelas a quais tem as vegas pintadas com o sangue do Cordeiro. Aceite Jesus no seu coração. Então ontem me veio isso na minha mente e no meu coração. E por isso nós nos regozijamos aqui de saber que Deus, Ele ouviu o nosso clamor. Então eu quero orar. Eu quero orar pela Magda, com seus filhos Mateus e Gabriel e Vitor. Eu quero orar pela nação brasileira, pela nossa irmã Priscila, que ela pediu também oração pelos presídios, pelos asilos, hospitais e orfanatos. É verdade. Essas pessoas carecem do nosso amor. A Paloma também pede oração pelos vizinhos dela, o Flávio e a Lúcia, o Sebastião, que encontra com o vírus. Nós vamos orar. Além da nossa oração, a ciência está em esmero, empenho, está se esmerilhando aí para poder encontrar essa cura, e eu creio que Deus dará sabedoria ao homem para lhe dar isso, pois o nosso clamor chegou até o trono da graça. Quero também orar pela Ellen, pela casa dela, pela família, a Sônia, ela pediu oração pelo Renato, que Deus abençoe a vida do Renato. O Bruno, eu tenho certeza que o meu primo é esse da silhueta. Eu tenho certeza que há um novo tempo para a tua vida, menino, para a glória de Deus. A nossa irmã Juliana, que pede oração pela Bia, que está com algumas aftas na boca. Vai comer, Bia, você gosta de comer, você vai comer, para a glória de Deus. Te amo, menina. A Rosângela também pede a oração pela família dela. A Carol também pediu oração pelos pais e pelas parentelas. E eu quero orar por todos os idosos, por todos os necessitados nessa hora. Se você entrou agora nessa live, nós estaremos orando por você também, por todos que acessaram essa live, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor, no nome de Jesus. Pai bendito, é em Teu nome que nós oramos. É em Teu nome que nós cremos. E nós entramos neste lugar chamado Santo dos Santos. E temos acesso a Ele porque o vivo e novo caminho nos deu acesso pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos redime, que nos justifica. O justo não anda por vista, mas por fé. E nós somos justificados pela fé no Filho de Deus e não é crendice. Ainda que sejamos esbofeteados, ainda que sejamos maltratados, ainda que, assim como o apóstolo Paulo, que estava naquela cidade pregando e já estava como morto, dado como morto, e as pessoas o tiraram porque ele foi esbofeteado, ele foi machucado, mas ele não morreu naquela ocasião. E em meio ao seu desespero, porque o apóstolo Paulo também passou por uma tribulação na Ásia, de tamanho a maneira em que ele, Senhor Jesus, disse: até da vida desesperamos. Mas para que nós não confiássemos em nós, mas naquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Glórias ao Senhor Deus eternamente. Eu oro, Deus amado, por todos que nessa hora ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia que foi renovada nessa manhã, nós pedimos agora o renovo, Senhor amado, das Suas misericórdias pelas nações e pelo mundo. Pode ser, ó Deus amado, que seja como um odor em Tuas narinas as ações dos homens. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm o bom perfume de Cristo. Para Ti, Senhor, nós somos incenso. Para Ti nós somos tição tirado do fogo. Para Ti nós somos aqueles a quem o Senhor troca as vestes. Nós não gloriamos a Ti, Senhor,
somente pela conquista que temos de ter entrado na tua graça, mas também gloriamos nas tribulações. Senhor, as nossas vidas estão em tuas mãos. Eu entrego todos os pedidos de oração que aqui está em tuas mãos, Senhor. Todos os irmãos que pediram oração, seja alcançado nessa hora. Pai, eu quero ainda nesta oração, a qual inclui os asilos, os presídios, os orfanatos, os hospitais. Eu também quero orar por todos os empresários, todos os donos de empresa que começa no seu coração se desesperar porque a máquina parou. E o que vai ser quando der o start novamente a essa máquina? Essa máquina do comércio, essa máquina do capitalismo. Os homens se apavoram porque nós desde menino nós aprendemos, Pai, que não se vive sem trabalho. É verdade que lavrar a terra é um trabalho, mas isso não significa que é um trabalho capitalista. E nós mudamos o suor do nosso rosto pelo capitalismo. Estamos aculturados, Deus. Tira isso de nós, esse medo, esse pavor. Eu quero abençoar todos os empresários com toda sorte de bênção e sabedoria para que lidem com essa situação. Eu peço em nome de Jesus, não deixe esses homens aflitos, não deixe que o desespero tome conta. Como nós falamos, tudo isso é só o princípio das dores. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa estar visitando a sua vida nessa hora, que Deus abençoe também a vida do Pietro, o filho da Pamela, que ele possa ser alcançado nessa hora. Algumas pessoas pediram oração. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar. Amanhã nós temos uma live, que essa live ela é referente ao culto da nossa igreja, né? Então nós vamos estar aí transmitindo, né, mais uma vez também a live amanhã, a partir das 9 horas da manhã, por volta das 10 horas é o momento da palavra. Então você aí fique ligadinho, fique atento, né? Hoje nós estamos fazendo essa live aqui da nossa casa. Amanhã, por causa do decreto que foi baixado, nós não iremos fazer a live no nosso salão. Por quê? Porque a polícia, ela pode entender que ainda que estejamos lá no número reduzido, seja um culto, né? E de fato vai ser um culto, mas na intenção de transmitir. Então nós vamos fazer como no tempo dos primórdios, dos nossos irmãos da fé, os primórdios faziam seus cultos por causa da perseguição nas cavernas, nos lugares escondidos e isolados. Nós estamos aqui na nossa casa fazendo o nosso culto. Mas saiba de uma coisa, não vai faltar uma palavra para o teu coração, nem vai faltar oração. Você que tem meu WhatsApp aí, pode mandar pedido de oração, pode, se você quiser bater um papo, a gente está aqui para conversar um pouco. Há uma palavra de Deus no seu coração, mas irmãos, vamos enfrentar a realidade, vamos olhar a tribulação como uma oportunidade para nós perseverarmos, ser experimentado e ter esperança, pois a esperança não traz confusão. Então, ainda que nós morramos, existe um Deus que nos prometeu a ressurreição. Ele ressuscitou primeiro e Ele está vivo. Como nós louvamos ontem à noite, todos louvaram, muitos louvaram, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Não é coronavírus, não é qualquer peste que para o povo de Deus. Mas Ele diz, fique dentro da sua casa, não saia, até que tudo isso passe. É só por um tempo, só mais um pouquinho de tempo. Segura aí, vai dar tudo certo.
sua família não vai ser infectada. E vamos orar por todos que já foram alcançados por essa epidemia, né? Que nós possamos orar contra qualquer ação maligna. Eu quero te agradecer por estar comigo até agora, nesse momento, todo mundo aí que está conosco nessa live. Eu quero agradecer a sua vida, que Deus te abençoe, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você seja de fato aí protegido, guardado por Deus, e que Ele possa fazer o melhor, né, para que você vença toda essa adversidade. Irmãos, ore por todas as pessoas que você conhece, que você tem um monte de gente teimosa. Você fala, as pessoas debocham, fala um monte de coisa, mas eu preguei na quinta-feira lá na nossa igreja que nós temos a mesma unção de Estevão. E quando nós vemos o céu aberto, nós falamos como Estevão falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que Deus te abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração, e que em nome de Jesus nós estamos aqui na brecha para orar por você e por todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.